Glória a Deus. Amém? Bom, estamos aqui na casa do Senhor. Ele é maravilhoso. Noite de festa. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? João capítulo 4, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia. Essa é a mensagem que Deus colocou em nosso coração e eu creio que vai te abençoar. Uma história bastante conhecida. A mulher samaritana. E eu creio que o que o Espírito Santo tem a falar conosco, à luz do testemunho dessa mulher, eu creio que nós sairemos daqui de forma diferente. Amém. Posso ouvir um amém aqui? Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Porque a palavra de Deus está sendo ministrada e quando ela ministra, o Espírito Santo age no nosso meio. Aliás, quantos já se sentem abençoados pela presença do Senhor? Deus está aqui. E Ele nos trouxe até esse lugar com propósito, eu creio. João capítulo 4. É um texto bastante longo, mas eu vou parando por partes para que possamos ir construindo em nome de Jesus o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Quantos aqui de antemão conhecem a história da mulher samaritana? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom trabalhar com pessoas que já conhecem a história. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tocou no seu coração anteriormente ao lê-la, mas eu tenho certeza e convicção que Deus fará ainda mais nessa noite. Amém? Amém. Quando, pois, o Senhor, versículo 1, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Versículo 2, entre parênteses, ou seja, é uma forma explicativa para entender o contexto. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Diz amém? Amém. Ale está fraco. Quantos discípulos temos aqui? Amém. Aleluia! Nós temos que jubilar quando falamos que somos discípulos de Jesus. Porque é uma marca espiritual em nós que foi gerada através do sangue e do corpo partido por Jesus. Então, quando nós reconhecemos que somos discípulos do Senhor, Deus está falando comigo e com você. Amém? Amém. Aleluia. Versículo 3 diz: deixou a Judeia, retirando-se a outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E esta é uma passagem, meus irmãos, por favor, prestem atenção aqui. Só vou interromper um pouquinho para dizer que essa passagem de Jesus para essa terra, que era saindo de Judeia para chegar a Galileia, ele passou pelos samaritanos, e os samaritanos não se davam bem com os judeus, e havia ali uma disputa da capital, vamos dizer assim, para a adoração. Deixa pendurar isso daí. Amém? Então, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E eu quero que você leia comigo o versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Repita comigo. Estava ali a fonte de Jacó. Até aí. E eu quero, deixe marcado, se você tem um marcador da sua Bíblia, volte por gentileza em Gênesis 33. Porque eu creio de verdade, em todo o meu coração, que por onde você passa, na história bíblica, há sempre algo especialmente registrado para que possamos aprender ainda mais. Tudo que está aqui registrado nessa santa palavra é para o nosso crescimento espiritual. Posso ouvir um amém aqui? Amém. E nessa condição nós precisamos entender por que a importância de estar naquele exato local, na fonte de Jacó. E aqui está o explicativo em Gênesis capítulo 33, no verso 18 a 20, que vai obviamente falar de Jacó, esse que agora, Jacó, neto de Abraão,
Esse que cantamos agora há pouco, que o seu avô saiu da sua parentela e Deus o convidou para sair da tenda, para ver que as estrelas dos céus e a areia do mar seria a sua geração, seus descendentes. Jacó então é a prova viva como neto de que Deus foi fiel. Posso ouvir uma vez? Amém. E é tão importante porque a história de Jacó nessa fase, ele já tinha tido a luta com o anjo, já tinha saído de Labão, enfim, a história já tinha caminhado, e ele chega após o encontro de Esaú, em Padã Arã. E diz lá no versículo 18, 19 e 20 assim: voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que é Siquém e Sicar, que lemos há pouco, onde ocorre, ali estava o poço, é a mesma cidade. Alguns dizem até que a palavra de Sicar era como se fosse um vilarejo próximo, mas estava na circunvizinhança de Samaria. Veja, não há coincidências com Deus. Amém. E eu creio que no versículo 19, aqui, desculpe, deixa eu terminar. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Olha aí, irmão Gilmar. Canaã, irmão, é de Deus. Amém. E armou a sua tenda junto da cidade. Versículo 19. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, daquele que era da cidade, por 100 peças de dinheiro. O que não está aqui destacado, e eu quero aqui colocar para vocês, é o versículo 20. E levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Veja, irmãos, que coisa interessante. E quando eu fui ver essa citação em Gênesis 33, que lemos agora, me veio no espírito a importância da nossa história, da maneira com que marcamos nosso caminho. Jacó, naquela ocasião, ergueu um altar perante o Senhor. E aquele lugar foi marcado, abençoado, e ainda diz mais que lá ele teve uma fonte. E aquela localização, se você depois, não vamos lê-lo agora, mas se você olhar ali no que está subscritado, em Josué 24, também há uma citação que os ossos de José, porque essa terra Jacó deu a José, o seu filho, aquele que era o governador do Egito. E o que eu vejo de tão importante nessa condição, é que cada um de nós devemos nos despertar para marcar o nosso caminho, para reconhecer a autoridade de Deus naquele lugar, para ver o milagre que Deus fez. Se você olhar para a história de Jacó, foi um milagre atrás do outro, desde o seu nascimento, daquilo que Deus o transformou, a maneira com que a sua história hoje é registrada, mas que até os dias de hoje Sicar está lá, nessa região. A palavra de Deus, ela nos dá uma preciosa lição, e eu coloquei aqui uma frase, e eu gostaria que vocês prestassem atenção a ela. Lugares que são consagrados ao Senhor sempre serão um lugar de milagres. Amém. Oh, glória! Aleluia! Eu creio que você deve trazer na sua memória pontos da sua história, aonde você viu Deus agindo poderosamente. Pessoas que passaram muita fome. Meu pai passou fome quando pequeno. E eu não entendia quando desde pequeno meu pai, antes de comer o pão, beijava o pão. Eu falava, uma vez eu perguntei, pai, por que o senhor beija o pão? Porque nós já colocamos o recheio, irmão, e ó, já manjo. Às vezes não dá tempo nem de esperar a oração. Nem deu graça, já está mordendo, sabendo que o negócio é bom. Mas eu perguntei para o meu pai, disse, por que o senhor beija o pão? Ele disse, porque eu passei muita fome.
E quando eu vejo o pão chegando na nossa mesa, eu agradeço pelo milagre de Deus que hoje eu tenho na minha mesa. Eu acredito que você possa comprar um pãozinho por poucos, um valor muito pequeno. É dos pães, da alimentação, perdão. Os pães talvez sejam o mais barato dele. Você compra por quilo. Mas quem passou a fome não vê o pão do mesmo jeito. Quem foi liberto do leito da enfermidade não vê da mesma forma quando uma pessoa está enferma, do mesmo jeito. Ela se compadece, ela lembra da dor, mas ela lembra também que ela foi curada. Amém. E porque ela foi curada, ela pode levantar um clamor ao Senhor. Amém. Eu não sei como que você enxerga os marcos sobre a tua história, mas eu quero repetir: lugares que são consagrados ao Senhor sempre serão lugares de milagres. Amém. A sua casa é um lugar de milagre? Amém. Na sua casa Deus já te visitou no caminho, indo para casa, já te deu livramento, você chegou, você falou: meu Deus, eu comprei essa casa, que milagre. Amém. Oh! Aleluia. Nós entendemos perfeitamente que muitas das vezes nós esquecemos daquilo que é tão precioso. E eu creio que há uma fonte de Jacó perto de cada um. Amém. E reconhecer isso é reconhecer um lugar que Deus vai agir. Jesus não entra em qualquer lugar, Jesus não chega em qualquer lugar, ele tem direito para entrar onde ele quiser. Mas voltando lá, e volte por gentileza em João 4, nós enxergamos a presença de Jesus num propósito de sair daquele percurso e encontrar uma mulher, que você conhece também essa história. E ali, junto àquela fonte, repita comigo: a fonte de Jacó é lugar de milagre. Aleluia! Porque aquele era o marco naquela terra. Deus de Israel estava ali. Quando você sabe aonde você está pisando, tudo conspira a favor da tua fé. Mas se você é frouxo, se você não enxerga a mão de Deus, se você deixa, se você rejeita, se você acha que isso é absurdo, você não viverá o milagre de Deus. E eu falo aqui claramente a você, e eu creio que essa mensagem vem para tirar-nos do lugar comum, para levarmos a enxergarmos Deus no lugar de milagre, aonde Ele está, onde eu estou, onde sua casa está, onde sua família está. Amém. Nós não podemos reagir da mesma forma. Jesus chega naquele lugar. Jesus responde às necessidades. Jesus responde aonde há dor, aonde há sofrimento. Mas Jesus também age quando há adoração e há louvor. Aleluia. E é isso que essa história nos ensina. Não é a fatalidade de uma mulher abandonada, é a descoberta de uma adoradora do Senhor. Aleluia. Esse é o final da história. Cansado de viagem, versículo 6. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Repita comigo: dá-me de beber. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, extasiada talvez pela pergunta daquele judeu, e diz a ele: como sendo tu judeu, pedes para beber a mim, de beber a mim, que sou mulher samaritana? Novamente ali, olha, entre parênteses a explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Que pena. Que pena. Às vezes eu tenho um pouco de medo e tristeza quando eu percebo que há um parênteses na nossa história que se abre para dizer: não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano.
Eu creio que Jesus não estava só olhando para aquela mulher, mas ele estava vendo todo o seu histórico. E quando a Bíblia registra esses parênteses, ele está nos chamando a atenção que o fato de você e eu não nos darmos bem com pessoas, nós perdemos muito tempo de paz no nosso espírito. A desunião, a separação só traz dores, angústia e marca a história de pessoas. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus, numa ministração mais à frente, dirá: o que depender de vós, tem de paz com todos. Vou falar de novo, para decorar: o que depender de vós, tem de paz com todos. A palavra de Deus diz aqui que nessa condição, dessa pergunta, Jesus então lhe responde, replicando-lhes, Jesus diz, versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Aleluia. Eu creio que quando Jesus interpela aquela mulher com uma resposta, sem dizer, Jesus poderia ter uma resposta ali, talvez muito mais direcionada à pergunta daquela mulher. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus estava conversando com ela para encontrar o verdadeiro motivo daquele encontro, daquela circunstância, daquele sentimento. Aliás, quando Deus te chama para conversar, e Deus nos chama para dialogar, quantos entendem o que eu estou falando aqui? Eu muitas vezes sinto cutucando o Espírito Santo dizendo: vamos conversar, é hoje. E eu penso, a coisa vai ficar feia para mim. Mas se eu entender o propósito do Espírito Santo, com certeza vai terminar com alegria e vitória. Posso dizer amém aqui? Quando Deus nos chama para conversar, para falar aquilo que realmente somos, sentimos, Ele dá um propósito nisso, para nos tirar desse lugar comum, da mesmice da vida, da leitura humana, do empobrecimento daquilo que a gente acha que é certo, para nos levar a enxergar como Ele vê a cada um de nós. E como Ele enxerga o outro. Ele disse: conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar de beber, que tu pedirias, Ele te daria água viva. Respondeu então ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? É aqui. Eu achei sensacional. Eu vi a ignorância daquela mulher. Eu acho que muitas vezes nós somos assim. A gente não conhece a Deus, nem o dom de Deus, e a gente acha que Ele é limitado, que Ele não tem condições de tirar dali, daquele poço, mesmo não tendo seus baldes ou cântaros, uma corda tão longa para tirar de uma água fresca daquele fonte. Porque a gente impede muitas vezes a Deus, e limita a Deus com a nossa forma de ver as coisas. Não, se eu não fizer, nada vai acontecer. Coitado, coitada, que pensar nisso. Porque a nossa suficiência vem de Deus. A nossa força vem de quem, irmãos? Deus. Seu dinheiro vem de onde? Deus. Do seu esforço? Deus. Sim, mas é Deus quem te dá a saúde. Amém. É Deus quem te dá a sabedoria. É Deus quem te dá a graça. Você adquiriu um bem e riqueza? Você tem um bem que você adquiriu agora há pouco. Quem é que te deu esse bem? Deus. Você consagrou a Ele? Amém. Ou é para você ficar mais distante? Eu entendo perfeitamente que a visão que aquela mulher tem de Jesus ia melhorar, aleluia, porque quanto mais próximo e maior diálogo com Jesus, mais tempo com Jesus, a gente vai entendendo quem Ele é. Por isso que a nossa conversa não pode ser só na hora do almoço. Agradeço a Deus por esse pão comeu. Não pode ser só pela manhã, quando você levanta, Senhor, abençoe esse dia.
Em nome de Jesus. Não é que Deus não ouve, mas às vezes nós estamos de passagem no relacionamento com Deus. Às vezes você está aborrecido com Deus. Deus não fez aquilo que era para fazer, a sua lição de casa. Deus não está me deixando ficar quieto quando eu quero ficar quieto. E se Ele está tocando no seu coração, eu dou uma palavra para a igreja nessa noite: abra a porta do seu coração, porque Ele está batendo. Amém. E a Bíblia diz que quando, em Apocalipse 3:21, diz que quando você abre a porta e deixa Ele entrar, Ele vem para cear contigo. Amém. A sua casa muda, a sua casa vira um lugar de adoração. Tudo muda quando você sabe quem é Jesus. Pergunte ao irmão que está ao seu lado agora: você conhece a Jesus? De todo o seu coração. Você conhece a Jesus? És tu, porventura, versículo 12, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A pergunta veio para dizer do valor de Jacó, e realmente Jacó tem muito valor na história bíblica. Como não reconhecer um homem cheio de Deus, que Deus usou para nos abençoar, sua genealogia até chegar em Cristo? Mas aquela mulher responde ainda humanamente sobre questões visíveis, sabidas, muito semelhante com aquilo que nós falamos não muito tempo atrás sobre Jó. Antes eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Cara, pobre, cego e nu. Deus arrancou tudo dele para colocar o que era mais importante, que era conhecer a Ele como Senhor. Você pode perguntar: pastor, isso quer dizer então que o Senhor vai me arrancar tudo? Eu não disse isso, não. Mas Deus tem um propósito para cada um. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Agora, obviamente que no cutucão de Deus, ajoelha logo. Ajoelha logo, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Jesus, quando estava conversando com aquela mulher, estava se apresentando, era como uma conversa com uma cebola. Quando a gente corta uma cebola, cai uma camada, cai a outra, até você chegar no núcleo dela. Jesus quer chegar no núcleo do teu coração. Amém. Jesus quer desfolhar você nessa noite para encontrar o que tem de melhor em você. E que Ele quer, aleluia, Ele quer estar lá dentro com você. Afirmou-lhe Jesus: que beber desta água, mulher, tornará a ter sede. E ele continua, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Era uma mulher cansada. Ela o fazia porque na sua condição social, e até mesmo na sua condição pessoal, obviamente, ela teria que ir em outro horário, para não ser ali afligida por comentários. Vou falar dos comentários já já. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até aí, ela abre uma porta de entender que ela começa a se mostrar na sua canseira, no seu cansaço, no seu dia a dia. Jesus, presta atenção, Jesus não queria ter uma conversa com a mulher samaritana superficial. Nós somos superficiais. A gente pergunta: oi, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, você. Acabou a conversa, acabou. E vocês me conhecem, eu começo conversando, se a pessoa não pergunta, eu mesmo respondo. Eu vou respondendo, aí eu mesmo dialogo, falei, daqui a pouco quando eu vejo, eu estou ali no mistério. Mas não é só para um perfil, eu acho que nós precisamos aprender
a abrir o nosso coração para sermos sarados nas conversas abençoadas. Amém. Posso ouvir um amém aqui? Você fica tão pouco dentro da igreja, eu também, e quando eu quero e estou, eu quero estar próximo de você, eu quero ouvir você, toda vez que abre a porta dessa igreja, que abre uma oportunidade no grupo, que nós estamos juntos, irmãos, como isso é importante. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Aliás, Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus nos fez para habitar com os demais e na sua presença. Então não só necessidade, eu quero aqui ressaltar isso, que a necessidade daquela mulher também era porque ela estava cansada de trabalho. Era exaustivo levar a água e subir até o poço e não conseguir muitas vezes com forças sustentar aquele tempo de levar e trazer. Aliás, essa é uma condição de todos nós, que numa rotina muito pesada de trabalho, nós sabemos quais são as dores que implicam nisso. E precisamos estar alertas sobre os exageros, sobre esse nível de exigência que temos. Dá para viver mais simples? Vira para o seu irmão e fala para ele: olha, dá para viver mais simples. Dá para viver mais simples. Dá para ter só 4 sapatos, irmão. Um para sair, um para ir fazer exame médico. Gostou disso? Dá para melhorar. Vai sobrar mais tempo. Jesus, quando pega no cansaço e vê que aquela mulher está exausta, ele responde algo que parece que não tem nada a ver. Ele disse-lhe Jesus, versículo 16: vai e chama teu marido e vem cá. O que significa se parássemos até aqui? Que ela precisava de ajuda. E que o marido faz diferença numa casa para aliviar o trabalho de uma mulher. Amém. Eu não vi nenhum amém nessa. Deixa Deus falar. Porque falou comigo, porque eu também tenho que me alinhar, viu bem? Vou melhorar. Jesus, quando disse para ela: vai, chama teu marido, onde está? E ela ficou naquela condição. E eu vou usar aqui um termo bastante comum que diz: a saia justa. Dizer, quem é esse homem? Vou procurar. Agora toca num ponto que me dói, porque de fato eu estou só. E Jesus, então, vendo aquela condição, Jesus diz a ela: porque 5 maridos já tiveram, e esse agora que você tem não é teu marido. E isso disseste com verdade. Aquela mulher, quando se vê a parte da cebola, já havia sido desfolhada do seu coração, e encontra um núcleo de grande necessidade de uma pessoa para cobri-la, para abençoá-la. Numa tentativa exausta, eu creio, de não ter tido sucesso nessa condição. Eu entendo quando Jesus fala: chama o teu marido, uma situação para dar um balanço naquela mulher. Talvez essa tenha sido da sua história a palavra mais repetida da frase de uma mulher que precisa de um homem. Eu preciso de um marido para me ajudar. E as tentativas foram ali colocadas. E eu quero, se vocês me permitem, em nome de Jesus, eu quero falar um pouco do lugar dessa mulher. Dessa mulher sozinha. Dessa mulher com uma sociedade que a cobrava dos seus atos. Essa mulher
que tinha esse serviço de água, mas ali estava da busca quais poderiam ser, e aqui em hipótese, outros trabalhos que ela tinha que se virar sozinha. Acredito que ela era uma mulher cansada da luta da vida, das obrigações domésticas. Fácil somos nós, meu irmão, que abrimos uma torneira e cai água. Duro é você pegar água no poço, que não é do lado da sua casa, é 25 quilômetros longe da tua casa. Meu pai, quando comprou o sítio, há 45 anos atrás, nós tínhamos que pegar água do poço no vizinho, que é um primo da minha avó, que já está no céu. Todo mundo fugia. E minha mãe falava, agora é a vez, e eu, em nome de Jesus. Imagina, já tinha aqui 11, 12 anos naquela coisa. Senhor, que não seja eu. Eliane, vai. Eu pegava um balde pequeno ou grande? O grande, filha, vai que você é forte. Eu ia. Eu caminhava, ia lá no poço, trazia de volta o poço d'água, até que tinha um poço perto de casa. Hoje, graças a Deus, né, amor? Abre lá a torneira, cai a água. Oh, glória! Posso ouvir glória a Deus que você tem água encanada na sua casa? A gente se esquece daquilo que a gente passou. Talvez tenha gente aqui com história que tenha poços muito mais longe, que ficou sem água 15 dias. Começou a beijar até a torneira quando voltou a água. Sabe por quê? Porque valoriza quando perde. Porque quando tem abundância não está nem aí. Joga fora. Já vi meu pai também, antes de jogar um pão que ficou duro, porque a mamãe toca, faz tudo, família italiana assim. Mas sobrou algum, ele beija o pão e coloca no lixo. E a Sara viu fazendo isso dias atrás. Mas está beijando o pão? Fez sim. Expliquei a história. Porque quando a gente passa para o filho, ele passa a entender e valorizar aquilo que ele tem na mesa. Amém. Senão fica tudo a mesma coisa, dizendo que tem o direito de ter pão fresco e de várias fontes, né? Um com grão, sem grão. Não tenho problema nenhum com pão, irmão. Eu tenho problema com pessoas ingratas. E eu torço de verdade. Não só torço no sentido torcida, mas eu prego para que você e eu tenhamos uma vida muito grata a Deus por aquilo que nós temos. Glória a Deus. Eu vejo essa mulher com essa condição. Então, moralmente, talvez duvidosa entre aqueles. E talvez a primeira coisa que possamos pensar é que aquela mulher é uma mulher desequilibrada. Achamos que ela colheu e plantou e colheu. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas com problemas e com dificuldades atraem olhares de pessoas com reprovação. A gente é louquinho para julgar. E isso dói no coração de Deus. Porque se você pegar Isaías 53, você vai ver que Jesus morreu pelos os injuriados. Amém. Pelos injustiçados. Amém. Eu não sei a tua história, de alguns aqui, vários eu conheço. Talvez você não conheça toda a minha história. Eu revelo aos poucos, não é? Aqueles que estão perto, mas todos nós sabemos as dificuldades. E nós estamos nessa vitrine da vida, onde a gente passa. E se a gente não se aproximar de pessoas que têm dificuldade, a gente não vai entender os problemas que elas têm. Quando Jesus coloca em nosso meio, no caminho, pessoas que precisam da graça, mas caramba, é difícil aguentar. Eu falei, e você acha que isso é fácil? A gente olha para o outro e a gente pesa a mão. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, quebrar isso, porque você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso é uma palavra para que traga o bem para você. Não é o errado. É para haver correção do erro. Eu olho para a samaritana e depois que o Senhor conversou comigo nesse sentido mais puro, que é de abrirmos o nosso coração, esse núcleo que está aqui dentro, esse coração que muitas vezes é enganoso, a gente começa a ver o olhar o outro com outros olhos. Às vezes somos muito severos.
com a maneira com que fala, com que se porta. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a você: não caia, assim como eu persigo isso em nome de Jesus, não caia no julgamento. Só Deus conhece o coração do homem. Posso ouvir um amém aqui? Amém. E as circunstâncias que ele passa. E você, como eu, temos o desafio de amar a todos incondicionalmente e orar pelos seus ditos inimigos. Talvez Deus te colocará, e presta atenção no que eu vou falar, perto daqueles que se casaram de novo, e casaram de novo, e casaram de novo, 5 vezes. E antes que você ou eu possamos levantar qualquer julgamento, você deve olhar esse texto e ver que Jesus, ele não viu aquela mulher com imoralidade. Jesus conhecia toda a sua história, mas Jesus não tratou aquela mulher nos seus erros, nos seus pecados. Jesus olhou para aquela mulher com compaixão e amor. E preste atenção, a partir do versículo 19, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E nesse sentido, abrem-se os olhos para reconhecer que aquele que estava junto dela, que a conhecia melhor do que ela mesma, poderia mudar a sua história. A minha pergunta para você é o seguinte: qual é a conversa íntima que você tem tido com Deus, para você reconhecer que Deus é um profeta, que Jesus é um profeta na sua vida? Que quando você abre o seu coração, suas necessidades, Ele olha para você e fala: olha, filho, filha, presta atenção. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E aí ela responde numa outra condição. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que Jerusalém. Ela está falando da perrenga, perrenga que fala? Da rixa, da perrenga entre os samaritanos e os judeus. Ela responde dessa forma: vós os adorais que não conheceis, nós os adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz para ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus muda o tom da conversa por uma conversa espiritual. E essa conversa espiritual me chamou a atenção, porque Jesus olhava para aquela mulher e via, e havia seca por dentro. Havia um deserto naquele coração. E ela responde com a mesma fala que todo mundo. E Jesus falou: presta atenção, você precisa me encontrar como um adorador. Você precisa entender quem eu sou. E isso mexeu com o meu coração, porque Jesus vira para ela e fala: se você soubesse quem eu sou, você pediria água, e eu lhe daria água para jamais ter sede, uma água viva. Isso aponta que nós, muitas vezes, não entendemos a quem estamos adorando. Talvez aquela mulher estivesse adorando a si mesma, das suas convicções. Talvez aquela mulher estivesse colocando para adorar um marido que chegasse a ela, uma condição melhor de vida. Talvez aquela mulher estivesse numa circunstância aonde
estaria presa e não saberia quem era a adorar. Irmãos, nós entendemos perfeitamente. Para nós é se envolver com Deus. É o controle do Senhor. A gente muitas vezes está buscando no casamento. Eu não estou dizendo que o casamento não é bênção. E feliz, posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu sei que isso é bênção de Deus. E há coisas que muitas vezes a gente troca, inverte valores de adoração por adoração. E se você não souber quem está dominando a sua adoração, é controlado por ele. Se eu adoro a Deus, servirei a Deus. O mundo tomará conta do meu coração. Eu vou buscar coisas no mundo. Estava infeliz, estava sofrida, estava porque trocou e não encontrava a resposta para as suas necessidades. Se virar a sua Bíblia, a minha tem que virar, está escrito lá um dos versículos mais maravilhosos que tem. 24, Deus é Espírito. O adorem em Espírito e em verdade. O que Deus estava fazendo? Abrindo os olhos daquela mulher. Está de ver um humano. Até agora suas emoções dominam você. Domina a nossa carne. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Só dá errado. Tomar conta do seu coração. Irmão, você tem ciúmes, você tem raiva, você mente, você engana, você discorda. Se tudo estava bem com aquela mulher, por que casou 5 vezes? E o 6º nem era. Eu pergunto a você, assim como essa pergunta foi para mim também, o que é que nós estamos trocando e colocando no lugar de Deus? Que você acha que vai ficar com essa situação resolvida, porque se acontecer tal coisa. Se tiver um negócio, aleluia, vai dar certo sim, amém. Amém. Mas se não, não coloque nisso seu coração. Irmãos, aqui tem um alerta, e aqui eu quero fazer uma parte aqui. Se Deus te deu, seja o melhor que você puder ser. O melhor marido, a melhor esposa. Lugar de casamento é de união, não de desunião. Para de encrencar. Vê minha cara aqui, para de encrencar. Jesus não se agrada disso. Nós temos caminhos para a conciliação. Aleluia. Posso ouvir um amém nessa igreja? Amém. Aleluia. Você encontrou alguém? Você deve honrar sua esposa. A esposa deve honrar o marido. Você vê a alegria, a harmonia da casa. As ideias estão dando certo. As alianças, aleluia, estão firmadas. Para de... Amém. Para de ser grosso. Para de ser grosso. Quem pode ser melhor? A começar de mim. Irmão, nós precisamos valorizar. Essa mulher tinha um tormento na alma, porque não deu certo no primeiro, deu certo no segundo, terceiro e quarto, porque o problema estava nela. Ah, claro, ela é fácil, porque não estava o marido do outro lado, os outros 4, 5. Para ter um diálogo aberto, sabe assim, com Jesus, rapidamente? Assim como eu, aonde você falha, onde você erra,
onde você brinca, onde você não valoriza, e não honra, onde você deve caminhar mais uma milha e não caminha, porque você arranha, você não quer, para que saiba que eu estou sofrendo. Talvez essa mulher tinha essa serviço, e não. Preste atenção, porque Deus está falando que Ele interessa por quem você tem relacionamento. Você tem uma aliança na mão, honre-a. Até. E outra coisa, não quero ver casais sem aliança nessa igreja. Gente casada tem que usar aliança. Pastor, eu não tenho ainda, porque eu quero uma de brilhante. Irmã, até agora, se você ficar sem, você está exposta. Igreja que falou depois que nós dissemos essa palavra, foi e comprou uma aliança bem em conta, mas para Deus uma joia é um sinal. Ame, o marido deve amar a esposa. Pô, mas ela tá chata. Ai, ela não é submissa. Seja submissa. Ai, eu falando isso dói. Melhorando, melhorei. Fala a Deus e acerta. Autocontrole, não é verdade? Gente, é sério. Nós precisamos do Espírito Santo. Isso vai pesar no seu coração. E vai pesar no meu. A gente tem que estar com os ouvidos abertos do Espírito Santo. Quero dizer uma coisa para você. Jesus naquela hora se apresentou para ela e disse assim: aquele que de fato você deveria adorar. Amém. E naquela situação, quem ela adorava, Jesus vai declinando todos os motivos, e ela fala: eu sei, Senhor. O Pai, lindo esse versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Procura. Vira para o seu irmão e fala para ele: Jesus já te encontrou? Jesus já te encontrou. Agora continua, você está disfarçado? Em nome de Jesus, não! Em nome de Jesus, não! Porque Deus está procurando a mim para termos uma vida abençoada e feliz. Oh, meu Deus! Carne, deixa aquilo que é profano de lado, encontre a Jesus e seja um adorador verdadeiro. Aleluia. E eu vou para o final agora. Ela encontrou que aquela mulher recebe a palavra, ela sela dentro do seu espírito. Vamos terminar de ler aqui no capítulo de João 4. Eu sou o que falo contigo, porque no versículo 25, perdão, Messias chamado Cristo. Irmão, Jesus nem tinha morrido, mas ela tinha a revelação que ia chegar o Salvador sobre ela. Cristo passou a ser depois de crucificado. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas, e disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Se fosse comigo eu já tinha caído, irmãos. Jesus, ele disse: não é verdade que quando ele falava conosco, ardia o nosso coração, que está seco, que precisa, para poder mudar a sua sorte, assim como Deus tem mudado a nossa, pela sua grande misericórdia.
Entender. Versículo 27, neste ponto chegaram os discípulos, admiraram que estivesse falando com a condição que eles, nossa, né? Que perguntas, porque falas com ela? E aí o discípulo de Jesus como fala assim, pera, que você não... Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse, versículo 29, leia comigo aqui do painel. 29, irmã. Leiamos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto. Será este, porventura, o Cristo? Olha que linda. Pula agora para versículo 39. Olha uma mulher convertida. Que encontrou o motivo dela adorar. Muitos samaritanos nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho. Pois os samaritanos a ter com Jesus, olha os samaritanos chegando, pedindo-lhe que permanecesse com eles e ficou. Aleluia! Amém. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador